meus irmãos, bom dia. Vamos começar mais um culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Hoje é um dia especial, Dia dos Pais. Quero parabenizar todos os pais da nossa igreja, todos os pais que estão assistindo esse vídeo. Pedimos que o Senhor possa abençoar você. A figura paterna é tão importante que Deus é apresentado como nosso Pai Celestial. Eu separei alguns textos que nos ajudam a pensar isso. Eu queria ler agora esses textos no início. Salmos 68, verso 5. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Se você hoje está triste porque tem a ausência da figura paterna na sua vida, eu também tenho, eu sei como é que é desde os meus 8 anos de idade, mas a riqueza de servir a Deus é perceber Deus como Pai e perceber quantas pessoas Deus coloca na nossa vida para fazer essa figura masculina, paterna, para cuidar de nós, né? Eu tenho o exemplo do pastor Neander, que se tornou uma referência depois de velho, já com 19 anos. Ele surge na minha vida como uma referência. Eu tive um técnico de basquete quando eu era adolescente, que também foi muito importante na minha formação, me ensinando princípios. Eu jogava basquete na escola, o segundo grau todo, e era muito bom ouvir o que aquele professor tinha para dizer. Até hoje é meu amigo, mas foi muito importante na minha adolescência. O pastor Neander é importante na minha juventude até hoje. Apesar de não ter essa figura paterna diretamente, eu sou grato a Deus porque quando eu conheci Jesus como meu único e eterno Salvador, eu percebi que eu fazia parte de uma família que tem um Pai que não nos abandona. Então esse texto de Salmos 68, verso 5 é muito interessante. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Mas é importante também lembrar que a figura paterna ela é fundamental para a formação do jovem, da criança, do adolescente, da família, da composição da família. Tanto quanto a mãe, o pai é igualmente importante. Amor de mãe é diferente, não existe isso. É o amor paterno, o amor materno, é um amor que se preocupa. Aquele que vive realmente a paternidade consegue compreender o quão importante é essa relação com seus filhos. Provérbios 23, 24. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. No dia dos pais, né, o pai que tem um filho sábio, você que é sábio e ainda tem seu pai perto de você, com certeza ele se alegra com a sua vida. E o último texto que me chama a atenção é 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. E que de fato somos. Por isso, o mundo não me conhece, porque não o conheceu. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus. Para você que exerce a paternidade hoje, seja um pai sábio que ensina aos seus filhos o caminho que eles devem andar, porque com certeza eles não vão se desviar. Se você é um cristão que ainda tem o seu pai hoje com você, honre seu pai, assim como você honra sua mãe. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Que seja um culto abençoado, que hoje Deus possa falar grandemente aos nossos corações e que você, papai, possa ter um dia muito feliz. Esse é o nosso desejo. Vamos orar iniciando nosso culto? Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos permite adorar ao Senhor através da tecnologia também. Agradecemos pela vida de cada pai da nossa igreja hoje. E pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor possa nos ajudar a se alegrar com aqueles que estão próximos de nós, ó Pai. Os da nossa família e os da família que o Senhor nos deu quando nós tornamos parte da família de Deus, Senhor. Pode ser uma manhã abençoada. É a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus num só amor, num
só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Agora para o nosso momento de oração. Lembrando dos pedidos de orações que foram feitos durante a semana, eu quero agradecer porque eu fiquei uma semana com enxaqueca, de sábado a sábado, e a igreja orou por mim no último culto de quarta-feira. Eu agradeço muito por isso, tá, gente? Então vamos orar agora pelos nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Ó Pai, nós queremos te agradecer pela saúde, agradecer porque o Senhor tem permitido que nós acordássemos em mais uma manhã. Apesar das circunstâncias da vida, de alguma forma o Senhor ainda permite que nós estejamos aqui na terra, então nós queremos te agradecer por isso. Pedimos pela vida profissional dos nossos irmãos, pedimos pela vida acadêmica, pela saúde, pelos novos membros que estão chegando. Ó Pai, muito obrigado, porque a gente pode perceber o teu cuidado sobre nós nessas áreas. Pedimos por aqueles que estão desempregados, ó Pai, se possível, Senhor, abre uma porta de emprego para eles. Pedimos por aqueles que estão preocupados no trabalho, que o Senhor possa trazer paz ao coração e também estabilidade. Pedimos por aqueles que procuram novas oportunidades de emprego, que o Senhor possa também abençoá-los e orientá-los e guiá-los nesse tempo, Pai. Se for da Tua vontade, que abra uma nova porta de emprego. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia que nós podemos estar vivos, gozando de saúde física e mental, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos oriente a utilizarmos bem mais esse dia de vida, mais essa semana, Pai. Obrigado mais uma vez, porque podemos abençoar os missionários com as ofertas levantadas,
Agradecemos porque os irmãos da igreja têm podido ajudar a organizar o espaço para o nosso retorno no final do mês, ó Pai. Agradecemos porque a tua igreja tem tido compaixão das pessoas e permitido que outras pessoas sejam abençoadas através de recursos financeiros, através de alimentos. Obrigado, Pai. Obrigado por nos deixar participar da tua obra aqui na terra. Nos dê humildade e sabedoria, Senhor, para perceber aonde o Senhor está agindo e que a gente possa participar da tua ação. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Papai, você é o meu amor, você é muito especial pra mim. Tchau. Papai, eu te amo. Pai, você é um ótimo amigo, um excelente pai. Só dá conselhos ótimos e joga muito. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Meu pai me ensinou a mim a nadar e ele também é muito bom. Ele brinca com a gente na piscina e no dia do aniversário da Sofia, ele ficou brincando na piscina com a gente. Meu pai, ele é sábio, ele dá os ensinamentos dele, ele ajuda quando a pessoa tá triste e sempre tá orando pelas pessoas, sempre tá junto com a gente. Feliz Dia dos Pais! Bom dia, amados irmãos. É uma alegria muito grande estarmos reunidos hoje para louvar e adorar o nome do nosso Deus e nessa data que é tão interessante, que é o Dia dos Pais. Meu pastor me comissionou a isso. Eu não sei se ele desejou me dar um privilégio ou fugir de uma responsabilidade, mas eu tenho orado pedindo que num tempo não muito distante, eu possa ver o Ulisses, pastor Ulisses e irmã Ana, aí com uma fileira de garotinhos aí, sabe? Eu acho que muita coisa vai mudar na vida deles, como mudou na minha desde o dia em que eu me tornei pai. Filhos têm um poder impressionante, eles são capazes de modificar a vida e muitas vezes até alguns valores dos pais. Mas eu queria conversar, eu não sei se você sabe, mas o Dia dos Pais no Brasil foi celebrado pela primeira vez em agosto de 1953. E colocaram o Dia dos Pais naquela oportunidade, o Brasil é um país de tradição católica, só para considerar, nessa época eu já tinha 5 anos. E pressão católica era o dia de São Joaquim, na tradição de que Joaquim é o pai da Virgem Maria. Então, de alguma maneira, São Joaquim é patrono de todos os pais do Brasil, né, para escândalo dos batistas, que não tem um patrono assim. Eu tenho um neto chamado Joaquim. Então, foi pela primeira vez que aqui no Brasil foi celebrado. Mas o Dia dos Pais não é uma invenção brasileira. O mundo inteiro celebra o Dia dos Pais. E a Bíblia é pródiga em destacar a figura do pai. Eu queria, nessa manhã, compartilhar com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração sobre a paternidade. Eu quero buscar, pensar sobre o texto bíblico, não simplesmente falando para os pais, mas falando para os filhos e para as famílias também. Pais são humanos, nós temos as nossas fragilidades, pais têm medo, pais têm coragem, pais às vezes são arrojados
às vezes eles são tímidos. Mas essa é a realidade. Por conta da nossa humanidade, do pecado na humanidade, é muita coisa que nós pais deixamos a desejar. E é interessante, mas o vocábulo pai, ele aparece na Escritura Sagrada por 1071 vezes. Isso é impressionante. A primeira vez que o vocábulo pai figura no texto bíblico é lá em Gênesis capítulo 2, verso 24, naquela célebre expressão: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Primeira vez, então, o termo se aplica a um pai humano. Mas o termo pai, ele tem outras aplicações. Deus é tratado como pai também. E muitas vezes o termo pai designa simplesmente uma linhagem, né? Nosso pai Abraão, nosso pai Jacó. Então, é uma linhagem que está sendo designada ali. É muito interessante, se você tem a sua Bíblia em mãos, eu gostaria que você pudesse abri-la lá em Deuteronômio, capítulo 32, e a gente observaria essa primeira vez em que o termo pai é aplicado a Deus. Quem faz essa aplicação é Moisés. E veja você como isso é interessante. Moisés foi criado fora da relação direta com o pai dele. Você se lembra bem da história de Moisés? Ele foi tirado do seu espaço por aquele estratagema utilizado por sua mãe, que o colocou num cestinho, e ele foi levado para o palácio, foi criado pela filha de Faraó. Ele vive na corte, ele tem uma vida muito importante, de alguma forma ele era neto de Faraó. Eu não sei como Faraó tratava Moisés, a Bíblia não coloca detalhes, mas de alguma maneira, me parece, por favor, essas são meras elucubrações. Isso não estou fazendo asseverações com base no texto bíblico, mas eu imagino que Faraó, para agradar a sua filha e aquele menininho ali que agora chega, possivelmente Faraó, no papel de avô, fazia todas as vontades de Moisés. Moisés foi criado com uma riqueza muito grande, com uma largueza muito grande. Todos os brinquedos do Egito, Moisés pôde experimentar. Por uma razão simples, ele era neto de Faraó. E nesse cuidado todo, eu creio que alguma coisa do caráter de Moisés foi mal trabalhada. Ele foi criado sem a figura do pai. A Bíblia diz que compete ao pai ensinar, admoestar, dirigir, ordenar, e fala até de mandamento do pai. O pai teria o poder de estabelecer mandamentos para o seu filho. Mas é interessante aqui, então, imagino eu que a experiência de Deus, de Moisés com Deus, melhor dizendo, ela foi rica. Todo o período do deserto, a partir de aquele tempo em que Moisés passou no deserto, Deus queria ensinar a ele uma relação de filho para pai. Moisés aprendeu ali, Moisés conheceu a verdadeira figura do pai no deserto. Quando Deus trata dele, e Deus cuidou dele por 40 anos, ele teve a presença do pai precioso, extremoso. Moisés projeta essa figura aqui no capítulo 32 de Deuteronômio, quando ele faz aquele cântico de Moisés, um grande poema, e ele começa, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo, é reto. Procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas. Olha que figura interessante. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é Ele o Pai de vocês, que os adquiriu, que os fez e estabeleceu?
Essa é a primeira referência bíblica que se me afigura a Deus como Pai. Mas ela é projetada por alguém que não teve pai e que experimentou em Deus esse Pai maravilhoso. Isso é impressionante, como aqui Moisés destaca da sua experiência pessoal, daquilo que ele aprendeu de um Deus que o conduziu no deserto, que falou a ele, que cuidou dele, que dialogou com ele, até aquele momento da sarça ardente, um Deus que falou diretamente com ele, como um pai fala com o filho. Essa foi a experiência de Moisés. E isso, meus amados irmãos, é impressionante. Isso é maravilhoso. Mas nós vamos, ao longo dessa caminhada bíblica, eu queria me apropriar de um salmo para estabelecer a minha curta mensagem de felicitações e de apreço pelos pais como eu que temos aqui na igreja e de oração por aqueles que eu gostaria que fossem pais o mais brevemente possível. Por favor, mude agora as páginas da sua Bíblia para o Salmo de número 103. Esse é um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi volta à figura de Deus como Pai. E ele faz isso de maneira impressionante. Eu queria desse salmo retirar algumas lições preciosas. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, que é pai, eu queria dizer que eu tenho lutado para aplicar essas lições na minha vida pessoal. Como pai, eu posso dizer para vocês, eu acertei em diversas coisas, mas eu errei em muitas coisas na criação dos filhos. Mas toda vez que nós nos voltamos para a palavra de Deus, há uma segurança que se estabelece e a gente pode ser um pai primoroso, cuidadoso, que equilibre a justiça e graça na educação dos nossos filhos. Olha como esse salmo eu gostaria de ler com você até o verso de número 13. Ele é um salmo que celebra a misericórdia de Deus. E por isso ele é significativo. Ele começa, eu sei que você conhece o início desse salmo. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetuamente e nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém. Que lindo! Nesse salmo, aqui, o próprio Deus, porque todo esse texto foi inspirado por Deus. Deus se compara a um pai humano. E isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Lá na carta de Paulo aos Efésios, o pai, o esposo tem que comparar o amor à sua esposa ao amor de Cristo à igreja. Então, é uma correspondência bionívoca. É muito interessante isso aqui.
Então, quando um pai consegue se comparar a Cristo no amor que ele devotou à esposa, seguramente ele será um pai maravilhoso também, um pai perfeito. Mas aqui, no Salmo 113, no primeiro momento, o Senhor coloca características dos seus atos, os atos que Deus pratica. Olha lá, ele perdoa as iniquidades, ele cura as enfermidades, ele redime a nossa vida da cova, ele coroa de graça e misericórdia, ele enche de bens a sua vida, ele renova a mocidade como a da águia, ele faz justiça, ele julga os oprimidos. Essa é a primeira parte, aqui são os atos de Deus. Um pai humano, ele poderia fazer algumas dessas coisas aqui, mas não todas. Ele não pode perdoar as iniquidades, ele pode perdoar os erros do filho em relação a ele. Ele não pode renovar o ânimo como o da águia. Ele julgar os oprimidos pode ser relativo, ele não pode redimir a vida da cova. O pai humano não pode fazer isso. Mas na segunda parte do Salmo, é interessante que Davi, ele agora canta os elementos, as marcas do caráter de Deus. E é interessante que Davi, no final dessas marcas, ele diz, assim como um pai. O pai faz assim. Veja você, a primeira marca do caráter de um pai que teme ao Senhor. Primeiro, ele é compassivo. Ele é paciente. Ele tem compaixão. Um pai precisa desenvolver compaixão pelos seus próprios filhos. A segunda marca do pai aqui no Salmo 103 é bondade. Ele é bondoso. Um pai precisa, e eu sei que essa é uma falha de muitos pais que muitas vezes, querendo demonstrar a sua masculinidade, eles são rudes. Isso não é possível. Ainda que a nossa mão de pai seja calejada, e meu pai tinha mãos de remador, porque era o hobby dele, eu tinha pavor de tomar uma palmada do meu pai, porque aquilo era duro toda a vida. Mas a bondade de um pai, ela precisa ser presente na vida de um filho, como manifestação da masculinidade dele. E eu queria lembrar a você, meu querido irmão, que é pai, meu querido aspirante à paternidade, olha, pais não precisam elevar a voz para demonstrar autoridade. Quanto mais um pai eleva a sua voz e grita, ele está demonstrando que a autoridade dele é pequena ou nula. Pais não precisam gritar. A terceira marca de um pai, ele é tardio em irar-se. Pais podem em algum momento se irar. Mas veja você que coisa interessante, o pai precisa ter um ânimo muito longo. Ele não pode se irar de pronto. Porque muitos pais, eles se explodem ao primeiro erro de um filho. Que coisa triste. Pais precisam exercitar a paciência, compassivo, bondoso, tardio em irar-se, rico em bondade. Olha que coisa impressionante. A bondade de um pai se manifesta na relação pessoal dele com a mãe, com a esposa, mas se manifesta na relação dele com o filho ou com os filhos também. Seja filho, seja filha, o pai precisa ser bondoso. A quinta marca do caráter de um pai, ele não repreende perpetuamente. Porque alguns pais, quando se iram com o filho, eles ficam sem falar com o filho.
Por que um pai se mantém mudo ou se mantém irado por uma longa temporada? A Bíblia condena isso, meu irmão. A Bíblia é clara com relação a isso. A gente pode agir como um pai, a gente pode fazer o que um pai deve fazer, ensinar, repreender, exortar, mas a nossa ira, ela não pode permanecer e a nossa repreensão não pode ser permanente. A coisa mais triste para um filho é quando ele tem na imagem do pai aquele que só surge para repreender. Há pais que não ensinam, mas repreendem. A gente só tem o direito de repreender quando a gente ensinou bem. A gente não pode exigir de um filho ou uma filha que faça aquilo que deve fazer se nós não fazemos a mesma coisa e se nós um dia não ensinamos a fazer alguma coisa. Isso é importante. Olha lá, ele não conserva para sempre a sua ira. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Ele repreende, mas ele não é amoroso. Ele é amoroso. Ele não fica irado permanentemente. Ele não retribui conforme as nossas iniquidades. Ele repreende, mas ele não paga na medida. Ele é amoroso nesse trato, porque o foco paterno é o ensino, é o crescimento, é a alegria, é o desenvolvimento do filho ou da filha. A gente precisa aprender muita coisa. Mas ele continua. Ele afasta de nós as nossas transgressões. Não é encobrir, não é negar, mas é tratar os filhos de tal maneira que aquele pecado que nos tenta, ele seja afastado de nós, com sabedoria, com riqueza, com cuidado. Mas ele termina destacando uma das coisas mais preciosas da paternidade. Olha que coisa linda. O verso de número 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. A marca de um pai para o seu filho precisa ser a marca da compaixão. Compadecer-se é padecer junto. Ah, meus amados irmãos, como essa figura é preciosa. Deus sofre com seus filhos, como muitas vezes um pai sofrerá junto dos seus filhos, por algum problema, alguma dificuldade, algum infortúnio, algum fracasso. Pais são feitos para isso. Minha filha Caroline, que está muito distante de mim, ela teve uma dificuldade num dado capítulo da sua formação acadêmica, com uma disciplina, com duas disciplinas, foi cálculo e foi perspectiva. E eu me lembro de uma noite quando, como pai que sofria junto, eu fiz 3 cursos além do meu. Eu estudei administração com Leandro Augustus, eu estudei arquitetura com Caroline e eu mergulhei em ciências sociais com Lucas. Depois ele interrompeu e foi seguir outro caminho que eu não podia mais compartilhar com ele pela minha ignorância total, mas eu incentivei, que foi a área de aviação. Mas com Caroline, numa madrugada, vendo a minha filha ali sofrendo, buscando estudar e sem compreender o cálculo, meu coração se apertou. Eu vi a angústia dela, eu não entendo. E o nosso último recurso foi interessante. Nós nos ajoelhamos e, baseados na palavra de Deus, eu compartilhei: filha, a Bíblia fala de sabedoria. Sabedoria é a utilização ótima do conhecimento das oportunidades da vida. Você crê que Deus pode ajudar você a compreender isso? Ela disse: pai, eu não entendo nada, mas eu creio na palavra de Deus. Nós nos ajoelhamos e oramos. E Caroline venceu.
a etapa do cálculo. Mas o que me alegrou muito foi que aquela vitória e aquele padecer junto dela, minha filha terminou o curso de arquitetura como monitora de uma disciplina na universidade, substituindo o professor nas aulas e corrigindo o trabalho dos alunos de períodos anteriores. Como aquilo encheu meu coração de alegria. Mas eu posso dizer a vocês, como eu sofri junto deles, até que toda aquela etapa fosse vencida e eles pudessem então encontrar o seu caminho de vida e caminharem sozinhos. Um pai se compadece, um pai sofre junto. Meu querido irmão, nessa manhã, quando celebramos o Dia dos Pais, eu queria lembrar a você, Deus se comparou a você. A forma dele cuidar de nós é forma paterna. E Deus se nivela conosco nessa perspectiva de cuidado. Mas ele projeta para nós essas linhas aqui do Salmo 103. Por favor. Eu sei que a gente enfrenta tempos difíceis. Eu sei que muitas vezes nós chegamos em casa depois de um dia de trabalho com o coração angustiado. Eu passei muitas vezes por isso. Correria tão grande pela sobrevivência, a luta da subsistência, o dar o melhor para os nossos filhos. Mas eu queria lembrar para você, nessa manhã, em que celebramos o Dia dos Pais aqui como Corpo de Cristo, por favor, a melhor coisa que você pode dar ao seu filho é você mesmo. É doar-se a ele, é entregar-se a ele, é caminhar com ele, como Deus fez com Moisés no deserto, é compadecer-se dele, é instruí-lo, é velar por ele e ensiná-lo até que ele possa caminhar sozinho. Faça isso. Deus se comparou a nós aqui como pais, nessas categorias todas. Esse é o caráter de um pai, ele está projetado para nós aqui na palavra de Deus. Compadeça-se, seja compassivo, seja bondoso, repreenda, mas não repreenda perpetuamente. Ire-se e a gente se ira, mas essa ira não vai varar aí o tempo. Não, porque a marca de um pai é a compaixão, é o cuidado, é o carinho, é a formação. Que Deus abençoe você e alegre o seu coração. Eu sei que muitos talvez não tenham podido experimentar o cuidado de um pai. Mas olha, Deus, ele deseja ser o nosso pai. E ele deseja utilizar-se de pessoas na igreja, de homens na igreja, para de alguma forma resgatar aquilo que ficou para trás. Você tem pastores aqui na igreja, você tem o nosso pastor Ulisses, ele deve ser o pai daqueles que não têm pai. Eu me alegro de vê-lo e observá-lo, buscando isso com muitos jovens aqui da nossa igreja. E me alegro pelo cuidado dele na vida e na formação e no desenvolvimento das pessoas. Isso é compaixão. Então, meu querido irmão que já é pai, olha, a caminhada é longa, eu sei. E às vezes, no meu caso, a gente multiplica pelo número de filhos, né? São diversas caminhadas, mas vale a pena. Vale a pena. Porque, para terminar isso, a palavra nos diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Eu queria 5 filhos, minha esposa não topou. Mas Deus me deu 3, um me adotou como pai e como pastor. Enquanto eu pude exercer o ministério, Deus me deu miríades e miríades de filhos, que até hoje me amam e buscam me agradar em tantas coisas. E como isso traz alegria ao coração. Como é bom isso. Não fique sozinho.
Querido Pai, que Deus enriqueça a sua vida no dia de hoje com as bênçãos celestiais, mas sobretudo com as bênçãos que permitirão a você ser um Pai pleno de compaixão. Que Ele te abençoe, que Ele te anime e cuide de você o tempo todo. Deus é Pai. Amém. Então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Que culto abençoado. Que Deus possa te dar uma ótima semana, que hoje possa ser um dia onde você celebre e comemore, caso você tenha seu pai próximo de você. Caso você não tenha, que você celebre e comemore, porque existe um pai que nunca te abandona também, tá bom? Deus te abençoe, te dê uma ótima semana. Semana que vem nós voltaremos com os cultos e nós vamos mandar o link para inscrição. Então, nós vamos ter uma inscrição prioritária, né, para 20 pessoas. Caso fique cheio o primeiro horário, a gente vai abrir um segundo horário. Aí seriam 2 cultos, tá bom? Então fique atento, a gente não vai ter culto infantil. Nesse momento a gente vai seguir as recomendações, você vai receber um e-mail com as recomendações. Não teremos culto infantil e vamos sugerir para aqueles que são do grupo de risco que não venham participar. A gente vai tentar fazer o culto ao vivo também. Mas eu peço para, se você for querer vir, que você se inscreva logo na primeira oportunidade, que é para a gente ter uma noção de quantas pessoas nós vamos ter e se vamos precisar ter 2 cultos, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por esse dia. Pedimos que o Senhor possa nos dar um dia feliz, que hoje seja um dia de gratidão ao Senhor como Pai, e também pela presença dos nossos pais próximos de nós, ou pela memória dos nossos pais, aqueles que não os têm mais próximo, ó Pai. Te agradecemos porque em tudo vemos o Teu cuidado e o Teu controle sobre as nossas vidas. Muito obrigado. Que o amor de Deus Pai,
a graça salvadora de Jesus Cristo, as sublimes consolações do Espírito Santo possam estar sobre todo cristão espalhado na face da terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Caso você queira dar seu dízimo ou sua oferta, no final desse vídeo nós deixamos dados da igreja, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê uma ótima semana. Fique com Deus.